História Ilustrada do Cristianismo, Justo Gonzalez, volume 1, capítulo 4, A Missão aos Gentios. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, Romanos 1,16. Os cristãos, que em Atos 6 se chamam gregos, ainda que fossem na realidade judeus, eram, entretanto, judeus que sentiam certa simpatia em relação a alguns elementos da cultura grega, visto que foi contra esses cristãos que primeiro desabou a perseguição em Jerusalém. Foram eles que primeiro se espalharam por outras cidades, e foi, portanto, a eles que se deveu a chegada da mensagem cristã a esses lugares. O alcance da missão. Segundo Atos 8:1, essa primeira dispersão dos cristãos ocorreu pelas regiões da Judéia e Samaria. Acerca das igrejas na Judéia, há algumas notícias em Atos 9, versículo 32 até o 42, em que lemos a respeito das visitas de Pedro aos cristãos de Lida, Jope e da região de Sarona, terras que se encontravam entre Judéia e Samaria. Sobre a igreja em Samaria, Atos 8, versículo 4 ao 25, dá testemunho da obra de Felipe, da conversão de Simão, o mago, e da visita de Pedro e João. Mas ao descrever a conversão de Saulo em Atos 9, dá a entender que havia cristãos em Damasco, cidade muito mais distante de Jerusalém. Ademais, em Atos 11, versículo 19, conta-se que os que se espalharam por causa da morte de Estevão foram muito mais além da Judéia e Samaria até Fenícia, Chipre e Antioquia. Em todo caso, tudo parece indicar que todas essas pessoas que se espalharam por causa da perseguição eram judias e que seus convertidos eram também judeus. Entretanto, logo a nova fé começou a se estender mais além dos limites do judaísmo. Pela obra de Filipe se converteram Simão o mago e o eunuco etíope. Atos não informa claramente se algum desses dois gentios. Portanto, qualquer conjectura nesse sentido é um risco. Mas já em Atos 10 aparece o episódio de Pedro e Cornélio, no qual Pedro, depois de receber uma visão que lhe ordena não chamar de impuro o que purificou, batiza o gentio Cornélio e muitos que se haviam reunido com ele. Quando Pedro regressou a Jerusalém, a igreja dessa cidade pediu uma explicação do sucedido, e Pedro lhes contou acerca de sua visão e de como Cornélio e os seus haviam recebido o Espírito Santo. Diante dessa explicação, os de Jerusalém glorificavam a Deus, dizendo: então Deus concedeu também aos gentios arrependimento para a vida. Atos 11, versículo 18. Logo em seguida, Atos conta como sucedeu algo parecido em Antioquia, pois alguns cristãos procedentes de Chipre e de Cirene começaram a pregar aos gentios. Ao ouvir acerca disso, a igreja de Jerusalém enviou Barnabé para que visse o que estava acontecendo. Quando ele viu a graça de Deus, regozijou-se. Atos capítulo 11, versículo 23. Logo, o que tudo isto dá a entender é que, apesar da primeira expansão do cristianismo ter sido efetuada através dos cristãos de tendência helenizante, que tiveram de fugir de Jerusalém, a igreja da cidade santa deu sua aprovação à missão entre os gentios. Naturalmente, isso não resolveu todos os problemas, pois sempre ficava a questão de até que ponto os gentios convertidos ao cristianismo deviam se subordinar à lei de Israel? Depois de algumas vacilações, a igreja de Jerusalém aceitou seus irmãos em Cristo
sem lhes impor maior encargo, além destas coisas necessárias, que vos abstenhais da carne, de animais sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Atos capítulo 15, do versículo 28 até o 29. Mas, como sabemos pelas epístolas de Paulo, isso não resolveu todo o problema, pois por algum tempo continuou havendo quem insistisse que, para ser cristão, era necessário circuncidar-se e cumprir toda a lei. Próxima leitura, a obra de Paulo.